Imagine crescer numa casa sem encanamento interno, numa cidade segregada. Agora imagine transformar essa realidade num império de tecnologia de 20 bilhões de dólares e se tornar a pessoa negra mais rica dos Estados Unidos. É uma virada de chave quase inacreditável. Pois é. Hoje, a gente vai desvendar a jornada de David Stewart. E o mais incrível dessa história não é só o destino final, os 20 bilhões. É o ponto de partida. Mostra que algumas das trajetórias mais impressionantes são forjadas literalmente na adversidade mais absoluta. Exato. E para entender essa história, a gente mergulhou numa pilha de artigos e biografias sobre ele, o fundador da World Wide Technology, a WWT. Certo. Nossa missão aqui é conectar os pontos, como as dificuldades da infância, as viradas de chave na carreira e uma filosofia muito particular o levaram da pobreza e da discriminação ao topo do mundo da tecnologia. O que é fascinante aqui não é só a riqueza, é a história de resiliência, de visão estratégica e de uma filosofia de liderança baseada em valores que desafia muitas convenções, sabe? Sim, do mundo dos negócios em geral. Exato. Vamos explorar como ele construiu não apenas uma empresa, mas uma cultura que se tornou o maior ativo dele. E essa cultura que você mencionou não surgiu do nada. Para entender a WWT de 2.000 bilhões de dólares, a gente precisa voltar para uma casinha sem encanamento em Clinton, Missouri, lá nos anos 50. É o ponto zero de tudo. David Stewart nasceu em Chicago em 1951, mas foi em Clinton que a história dele realmente começou. E as condições, olha... eram extremamente duras. Extremamente. As fontes descrevem uma casa pequena, sem água encanada, sem aquecimento central. Nada. A rotina diária envolvia buscar água num poço do lado de fora e esvaziar penicos. É uma realidade de trabalho manual constante só para as necessidades básicas da vida. Algo que a gente nem consegue imaginar hoje. Nem um pouco. E no centro dessa realidade estava o pai dele, o Harold. Uma figura que parece ter sido, assim, fundamental. Ele era um mecânico treinado, tinha qualificação. Mas não conseguia emprego, né? Por causa da discriminação. Exato, a discriminação racial da época o impedia. Então ele fez o que precisava ser feito. Stewart o descreve como um empreendedor por necessidade. Gosto muito desse termo, empreendedor por necessidade. Ele comprou um pedacinho de terra, criou umas vacas e porcos e, para completar a renda, fazia todo tipo de bico. Todo tipo. Zelador, coletor de lixo. Tudo para sustentar uma família com 8 filhos. Stewart conta que o pai era o primeiro empreendedor que ele conheceu e que havia um orgulho imenso na família por nunca depender da assistência social. A ética de trabalho. E a autossuficiência foram gravadas nele desde o início. E tudo isso num contexto de segregação racial explícita e legalizada. Os artigos detalham escolas para brancos e escolas para negros. Cinemas onde ele tinha que sentar na galeria. E a piscina pública da cidade que ele e os outros garotos negros não podiam usar. E aqui a gente já vê um lampejo do que ele viria a se tornar. Aos 16 anos, em 1967, em plena era dos direitos civis, David Stewart fez parte de um grupo de estudantes negros que integrou com sucesso a piscina pública de Clinton. Nossa, isso não foi um ato pequeno para um adolescente. De jeito nenhum. Numa cidade pequena do Missouri, aquilo era um ato de coragem imenso. É uma demonstração de coragem, sem dúvida. E é interessante que essa primeira vitória dele não foi nos negócios, foi na justiça social. Mostra que a vontade de desafiar e mudar o status quo já estava lá, muito antes do dinheiro e da tecnologia. Faz todo sentido. É a mesma fibra que ele usaria para construir um negócio décadas depois. Os valores foram forjados ali. A ética do pai, a fé inabalável da mãe que doava o último dólar à igreja como uma semente a ser plantada e essa resiliência de quem enfrentou o sistema e venceu. Essa base parece ter sido o alicerce para tudo que veio depois. Porque mesmo depois de se formar na universidade em 1973, as coisas não ficaram mais fáceis. A história da chegada dele a St. Louis é quase um roteiro de filme. Sim, é o clássico começar do absoluto zero. Ele pegou $300 emprestados de um banqueiro, colocou tudo que tinha numa mochila e, tchum, pegou carona para a cidade grande. E aí ele rodou por vários empregos. Professor substituto, um cargo na Boy Scouts of America, depois na Wagner Electric. Mas a estabilidade era um luxo que ele não tinha. Não tinha mesmo.
Um ano depois de começar na Wagner Electric, a empresa fechou as portas e ele estava desempregado de novo. É aqui que a história começa a virar. Ele não desiste. Consegue um emprego na Missouri Pacific Railroad, e as fontes fazem questão de destacar que ele se tornou o primeiro afro-americano a vender serviços ferroviários para a empresa. Ele não estava só arrumando um emprego, ele estava quebrando barreiras institucionais. E ele era bom nisso, muito bom. Tanto que, em 1979, ele é contratado pela FedEx. E em apenas 2 anos, o desempenho dele como executivo de conta sênior é tão espetacular que ele é incluído no Hall da Fama de Vendas da empresa. Naquele ponto, ele tinha tudo: estabilidade, reconhecimento, um ótimo salário. Para 99% das pessoas, esse seria o auge da carreira, né? Exatamente. Mas não para ele. Apesar de todo esse sucesso, os relatos contam que ele sentia um vazio profundo. E isso nos leva a um dos momentos mais decisivos da vida dele, a epifania do balde vazio. É um momento de clímax psicológico. A história é que, um dia no escritório, ele viu um balde vazio que um colega tinha deixado para trás e teve uma revelação. Um balde? Sim, um balde. Aquele objeto virou uma metáfora para a carreira dele. Ele estava se dedicando, trabalhando duro, mas para encher os baldes de outras pessoas, para realizar a visão de outras pessoas. O balde dele continuava vazio. É incrível como um objeto tão comum pode provocar uma crise existencial e uma mudança de vida. E isso me faz pensar, sabe? Quantas pessoas não sentem esse mesmo vazio do balde em carreiras de sucesso, mas não têm a coragem de agir? Sim. O que diferencia alguém como o Stuart? Talvez tenha menos medo de arriscar o que tem. A estabilidade nunca foi o objetivo final para ele. Exato. O objetivo era preencher o próprio balde. Exatamente. A percepção de que sucesso financeiro sem propósito é, no fim das contas, oco. E ele agiu rápido. E como agiu? Em 1984, ele vai até o pai, o mesmo homem que o ensinou sobre empreendedorismo por necessidade, e pega um empréstimo de $2.000. Uhum. Com esse dinheiro, ele funda a Transportation Business Specialists, uma empresa de auditoria de fretes. Era um negócio de nicho, bem específico. Eles revisavam contas de transporte para as empresas, procurando por cobranças excessivas das transportadoras. Era um começo modesto, mas era dele. Totalmente dele. Em 1987, ele já estava tão imerso nisso que abriu uma segunda empresa, a Transport Administrative Services, que fazia o oposto, procurava por cobranças a menos. E foi essa segunda empresa que o levou à próxima grande epifania. A gigante Union Pacific os contratou para uma tarefa colossal: auditar 3 anos de contas. O que envolvia analisar 15 bilhões de dólares em informações de tarifas. Era um volume de dados humanamente impossível de processar com papel e caneta. Impossível. E para resolver esse quebra-cabeça, a pequena empresa de Stewarts teve que inovar. Eles desenvolveram uma rede local de computadores, uma LAN, para automatizar a análise dos dados. O resultado foi estarrecedor. Eles fizeram o trabalho 40 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. 40 vezes. É aqui que a luz se acende de vez, mais forte que a primeira. Com certeza. É uma mudança de mentalidade fundamental. Ao ver o poder daquela rede em ação, Stewart teve sua segunda grande revelação. Ele percebeu que sua verdadeira paixão não era auditar contas, era usar a tecnologia para revolucionar os negócios. Ele mudou o foco completamente. Totalmente. Ele parou de ser um solucionador de problemas reativo, quer dizer, de corrigir faturas, e quis se tornar um arquiteto de sistemas proativo. Ele não queria mais achar erros, ele queria construir os sistemas que evitassem os erros. E com essa visão, em 1990, nasce a Worldwide Technology. Mas, como em toda história de empreendedorismo, o começo foi brutal. Brutal é a palavra certa. As fontes descrevem ele usando todos os cartões de crédito, raspando as economias. Teve até um momento em que o carro dele foi guinchado do estacionamento do próprio escritório por falta de pagamento. Nossa. Mas ele tinha visão. E mais importante, ele tinha uma estratégia brilhante para sair daquele sufoco inicial. A jogada de mestre. Em 1992, Stewart inscreve a WWT no programa 8A da Small Business Administration, a SBA.
Um programa do governo americano desenhado para ajudar empresas de grupos minoritários a conseguir contratos federais. E o que é fascinante é como ele usou isso. Não foi uma muleta. Foi uma plataforma de lançamento. Os contratos com o governo, especialmente com o Departamento de Defesa, deram à WWT duas coisas cruciais que uma startup raramente tem. Primeiro, um fluxo de caixa estável. E segundo, A oportunidade de desenvolver expertise em projetos tecnológicos de altíssima complexidade e escala. exato, eles aprenderam a lidar com segurança de ponta, logística global, implementações massivas, tudo financiado por contratos do governo. Eles construíram seu portfólio e sua reputação no setor público. Quando finalmente se voltaram para o mercado comercial, não eram mais uma startup arriscada. Era uma empresa testada em batalha. Com o histórico comprovado nos projetos mais exigentes do mundo. Foi uma estratégia genial que permitiu que eles contornassem uma das maiores barreiras para startups, especialmente as de minorias. Conseguir aquele primeiro grande cliente que valida o seu negócio. O Tio Sam foi o validador deles. E os resultados? Eles falam por si só. A empresa, que começou com um punhado de gente, hoje tem mais de 12 mil funcionários no mundo todo. É um salto gigantesco. É. A receita anual ultrapassa 20 bilhões de dólares e é oficialmente a maior empresa de propriedade de uma pessoa negra nos Estados Unidos. Mas tem um dado que, para mim, é talvez ainda mais impressionante. Qual? Por 13 anos consecutivos, a WWW entrou na lista da revista Fortune das 100 melhores empresas para se trabalhar. 13 anos! Isso não acontece por acaso numa empresa desse tamanho. Isso é design, não é sorte. E é aí que a gente volta para a filosofia dele. Como ele conseguiu criar não só um gigante financeiro, mas um lugar onde as pessoas realmente querem estar. A resposta está no que ele chama de liderança servidora. Um conceito que ele diz ser inspirado diretamente em princípios bíblicos. Liderança servidora. Ele tem uma citação que resume tudo. Meu trabalho é servir aos homens e mulheres que trabalham aqui e ajudá-los a ter sucesso. A pirâmide organizacional é, na prática, invertida. A liderança existe para apoiar a equipe e não o contrário. E ele não tem medo de falar sobre isso abertamente. Ele escreveu 2 livros, Doing Business by the Good Book e Leadership by the Good Book, onde ele conecta a fé com as práticas de gestão. É algo que a maioria dos CEOs hoje em dia evita fazer publicamente. Sem dúvida. Para ele, não há separação. Valores como integridade, confiança e serviço não são só palavras num pôster na parede. São tipo o sistema operacional da empresa. E numa indústria de tecnologia super competitiva, onde a guerra por talentos é feroz. Essa cultura se tornou um dos seus maiores diferenciais. As pessoas não vão para a WWT só pelo salário, elas vão pelo ambiente. E essa filosofia de valores parece se estender para a vida pessoal dele. Ele é casado com a mesma mulher, Thelma, há quase 50 anos, e a história dos filhos deles é um capítulo à parte. É uma família de altíssimo desempenho, para dizer o mínimo. Demais! O filho, David II, é CEO da Polarity, o único estúdio de animação digital de propriedade de negros nos Estados Unidos. E a filha, Kimberly, é CEO da K-Period Media, uma produtora de filmes. Sim, ambos muito bem-sucedidos. E agora vem a curiosidade que me deixou de queixo caído. Ambos os filhos já ganharam Oscars por seus trabalhos. É algo surreal. A excelência e a ética de trabalho parecem ter sido transmitidas de uma forma muito poderosa. Absolutamente. E as paixões dele vão muito além da tecnologia. Ele é um fã declarado de automobilismo. E ele não é só um fã, ele é um agente de mudança no esporte. Exato. Ele patrocina Bubba Wallace, o único piloto negro em tempo integral na NASCAR, e foi uma figura-chave nos bastidores quando Wallace se posicionou contra a bandeira confederada nos eventos. E tem a história do Wendell Scott também, né? Sim! Ele foi fundamental para que a NASCAR finalmente reconhecesse a vitória histórica de Wendell Scott de 1963, o primeiro piloto negro a vencer uma corrida da categoria principal. Entregaram o troféu à família dele décadas depois. Em grande parte por causa da pressão de Stewart. É o mesmo padrão se repetindo. Ele continua a usar sua influência para quebrar barreiras, não apenas para si, mas para os outros. E ele vive as paixões dele intensamente.
Um dos artigos conta que, aos 67 anos, ele fez um curso de corrida profissional e aprendeu a pilotar carros de corrida. Aos 67 anos. Isso é fantástico. Mostra que o apetite dele por desafio e por aprendizado nunca diminuiu. Não se trata apenas de construir um negócio, mas de viver plenamente. A mesma energia que o tirou de Clinton, e essa energia toda se conecta ao trabalho filantrópico dele. Com certeza. A Stewart Family Foundation doa milhões para educação, saúde e artes, com foco especial na cidade que o adotou, St. Louis. Ele apoia fortemente organizações como a United Way e a Concordance, uma ONG que ajuda a reduzir as taxas de reencarceração, dando suporte a pessoas que acabaram de sair da prisão. E esse compromisso com St. Louis é a prova final da lealdade dele às suas origens. Ele poderia ter mudado a sede da WWT para o Vale do Silício, Nova York, qualquer lugar. Claro. Mas ele a manteve em St. Louis, a cidade que o acolheu quando ele chegou só com uma mochila e $300 no bolso. É um ciclo completo de retribuição. Exatamente. Ele não esqueceu de onde veio e nem da cidade que lhe deu a primeira oportunidade. E esse ciclo é talvez o grande resumo da história dele, não é? A história de David Stewart é uma lição poderosa sobre como a adversidade pode forjar resiliência. Como a visão estratégica pode superar barreiras sistêmicas e, principalmente, como os valores podem ser o alicerce de um império duradouro e com alma. O que nos leva a uma questão final importante. Em um mundo de negócios cada vez mais focado apenas no lucro trimestral, o modelo de Stewart que integra fé, serviço à comunidade e liderança servidora é uma anomalia, uma exceção à regra. Ou será que é outra coisa? Ou é um projeto para um futuro mais sustentável da liderança? Deixa a gente pensando no verdadeiro significado de sucesso. Se esta análise aprofundada despertou sua curiosidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas. Agradecemos a sua companhia.